Pense com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros, e assim começa mais um Neurotônico. Hoje vamos falar sobre um assunto que vocês quase não gostam, né? Concurso público. E hoje está aqui comigo minha amiga Ana Maria Chagas. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu admiro muito a sua proposta do podcast, então para mim é uma honra. Vamos conversar então bastante hoje. Ela que é mentora, escritora, apaixonada pelo universo dos concursos públicos e possui mais de 10 anos de experiência. Caramba! Conta um pouquinho aí como é que a Ana Maria teve esses 10 anos de experiência, como é que foi essa trajetória? Bom, começou... meu irmão sempre foi uma referência para mim de tudo, né? Ele é 3 anos mais velho que eu, então ele passou num concurso primeiro e aí eu fui seguindo os passos dele, né? E, na verdade, eu fiz Relações Internacionais na UNB e no fim do curso eu já estava assim, não vou seguir essa carreira, não quero ser mais diplomata, não quero ficar pingando de país em país, quero ter uma estabilidade, mais estabilidade de vida mesmo. E aí eu não queria sair de estudante para desempregada. Sim. Então foi aí que no último semestre eu comecei a estudar para o concurso, no penúltimo, na verdade. Nossa, puxado, hein? Porque o último semestre da UNB mais concurso, foi sofrimento aí. Foi, mas valeu a pena, porque eu peguei um período de férias, né, da UNB que dura 3 meses, e aí peguei esses 3 meses, não fiz nada, assim, só estudei, e consegui passar num concurso de nível médio, já inicialmente. Então, o último semestre eu conciliei o trabalho com o estudo, e é bom que eles foram muito flexíveis, tem uma carga de horário bem flexível para quem é estudante, né? Então, eu consegui já passar no meu primeiro com muito empenho e com aquela Foi em pitada de sorte. Qual que você passou? No ICMBio. ICMBio. Instituto Chico Mendes. Sim. Aqui em Brasília tem bastante concurso disponível para nível médio mesmo, inclusive, né? Isso, eu sei que a gente hoje em dia tem o CNU e tudo, mas naquela época era diferente, né? Hoje a gente tem esse unificado, né? Na época, nem tanto. Mas também hoje está restringindo mais também os níveis para superior. Antigamente, a gente tinha mais nível médio. Hoje, a maioria dos tribunais estão restringindo só para quem tem nível superior, mesmo os concursos para técnico. Está tendo essa tendência. Então, a gente estimula muito a todo mundo fazer um nível superior, mesmo que seja um tecnólogo de 2 anos, porque está sendo uma tendência muito dos últimos anos só exigir nível superior. Tecnólogo também serve, né? Também serve. A maioria serve, eles aceitam. E dura 2 anos só, então já é suficiente para a pessoa fazer concurso de nível superior. E paga bem mais, a concorrência é menor quando é de nível superior. Eu fiz uma prova do CNMP ano passado. Eu fiz as 2 provas. Eu fiz a de analista na parte da manhã e a de técnico na parte da tarde. Na de analista, que teoricamente é mais difícil, né? Eu fiquei em 2º lugar. E na de técnico, eu não fui nem classificada. Olha, as pessoas elas têm essa impressão que não, vou botar onde tem mais vaga. Mas pensa que todo mundo coloca onde tem mais vaga. Sabe o que, por exemplo, tem aqueles concursos, não sei se ainda tem isso, que você tem um rol de, 10 vagas, 10 cargos diferentes naquele órgão. E aí você tem algumas vaguinhas, alguns cargos ali que tem só uma vaga. E aí fala, não vou botar aqui que eu não vou passar, né? Vou botar nesse aqui que tem 10. Como se fosse muito maior que um, né? E aí todo mundo vai pra lá. Às vezes tem que entender que, sei lá, de repente se der uma loucura coletiva, ninguém marcou aquele de uma vaga só, quem marcou vai passar, entendeu? E tem que ser ousado. A gente tem que ousar fazer concursos de alto nível. A gente tem que fazer concurso de auditor, de juiz, de consultor, porque muita gente tem medo, assusta muita gente. Então, acha que não é capaz, mas muitas vezes as pessoas têm a competência, mas têm medo de se frustrar, têm medo de reprovar. Então, acabam nem se candidatando e nem fazendo a prova. E relações internacionais, ele capacita você a pegar os cargos que exigem direito ou não? Só alguns? Só relações internacionais mesmo. Ah, tá. E aí eu não aproveitei tanto para concurso. A graduação, eu trabalhei um tempo na Apex, que é a Agência de Promoção e Exportação, e aí se aproximou um pouco do meu curso de graduação, mas a maioria dos concursos que eu fiz foram para qualquer área de formação. Então, qualquer curso que a pessoa tenha pode fazer esses concursos. Aí você passou no seu primeiro de nível médio, logo depois que terminou a faculdade. Ou foi antes? Foi antes. Foi antes, inclusive, último semestre eu consegui. semestre já conseguiu. E aí você tomou posse logo em seguida, assim, ou demorou? A prova foi em março e eu tomei posse em dezembro de 2014. E aí, beleza. Aí você chegou lá no ICMBio, viu que beleza, bacana, mas não é bem isso que eu quero. Queria mais. E aí começou a querer mudar. Como é que era isso? E aí eu fui querendo ganhar mais, porque eu estava num cargo de nível médio e já tinha um nível superior. Então eu falei, vou começar a estudar para concurso de nível superior. E aí eu estudava, só que eu vi que o método que eu estava fazendo não era mais suficiente
para passar em concursos mais altos. Tipo, eu fazia resumo, fazia aquelas coisas bem básicas que todo mundo faz, que elas podem ser até úteis para a gente passar num concurso mais básico, de nível médio. Mas para passar num concurso de nível mais avançado, já não estava sendo suficiente. E aí eu fui experimentando métodos, e aí foi que eu desenvolvi meu próprio método, que hoje eu chamo de lei lacunada. Lei lacunada. Porque 70% das questões de prova, mais do que isso até, são tiradas da literalidade da lei. E aí eu ficava, velho, é muita informação para porque você decorar, e às vezes tem, dependendo da prova, sei lá, são centenas de páginas, não tem como você decorar tudo. 100 questões, então é muita coisa. E, tipo, só de saber que 70% das questões são tiradas da lei, eu falei, não, eu tenho que aprender isso. E a maioria dos estudantes não gosta de estudar lei seca, porque é chato. É chato, é maçante, tem aquela linguagem super complicada, né? Então eu falei, velho, eu tenho que desenvolver algum método que deixe eu estudar isso de alguma forma mais dinâmica. E aí o que eu fiz? Eu pegava as leis mais importantes e deixava lacunas nas palavras-chave, deixava em branco, para eu mesma estudar. Pegava a palavra-chave ali de prazo. Qual é o prazo para tal coisa? Eu deixava em branco e deixava lá sublinhado para eu mesma preencher depois. Então eu fazia, primeiro lia a lei, depois fazia essa lacuna, e aí eu mesma ia preenchendo depois. E aí isso deixava mais dinâmico, porque parecia um jogo pra mim. Era tipo aqueles joguinhos que tem, às vezes pra criança, livrinho de criança que tem as lacunas pra você preencher com as palavras. Isso. Então você apagava e escrevia por cima. Isso, exatamente. Eu imprimia, né? E aí preenchia com a resposta. Aí conferia com o gabarito, ver se estava certo ou não. Porque isso faz a gente forçar a memória. Quando a gente só lê passivamente, a gente está fazendo um esforço muito baixo e isso não fica na nossa memória de uma maneira tão ativa como quando a gente faz o esforço de lembrar. Por exemplo, eu estou lendo a frase, qual que é o prazo mesmo? 2 anos, 3 anos. E até quando eu erro, é favorável, porque eu vou ter a oportunidade de aprender. Já quando a gente só lê, a gente pensa que sabe, porque leu, mas na verdade não sabe. Então, esse esforço ativo de lembrar e de escrever manualmente, né, as respostas, deu uma diferença muito grande, assim, nas minhas respostas, porque às vezes coisas muito específicas de prazos eu lembrava por causa da lei lacunada. E eu comecei a fazer isso e aí começaram a vir outras aprovações. Na PEX, no MPU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, TJ Piauí. Isso num prazo de quanto tempo? Quando você começou a desenvolver isso, porque assim, você deve ter tido um conceito por trás. Talvez você goste de ler sobre a mente e tudo, e você, cara, eu acho que se eu fizer dessa forma, minha memória vai melhorar. Sim. Como é que foi isso? Como é que é esse processo de você chegar nesse ponto de criar esse teu método? Eu tenho mania de pegar o que é difícil para mim, o que eu não gosto, e estudar aquilo até eu gostar, até ficar fácil. Então, eu vi, estudar lei seca é chato. O que eu preciso fazer para isso ficar legal? E eu sou muito competitiva. Então, fez virar um jogo, para mim já fica mais dinâmico, eu sempre queria acertar mais. E aí foram as duas coisas que eu identifiquei ao longo desse tempo todo que eram mais difíceis. Estudar lei seca, que traz muito percentual de acerto, né, nas provas, e a cabeça. Chegou um ponto que eu estava muito bem de conteúdo, estava muito segura de material, tinha os melhores materiais, melhores professores, tinha tempo para estudar, mas minha cabeça estava me boicotando. Mas tem vezes, eu estudei no UNB também, fiquei 8 anos lá. Então pensa o sofrimento. Eu já fui para aquela biblioteca, cara, e ficava lendo, e tinha hora que eu falei assim, eu não lembro mais o que eu tava lendo, eu não sei nem o que eu tava lendo. Sabe o que é ler no modo automático? Sim. Então assim, você fica ali lendo, o negócio não anda. E esse é meu medo, porque assim, do que adianta eu ler? Eu tenho que estudar 6 horas por dia, sei lá. Mas aí não fixa, porque eu não tô entendendo o que eu tô lendo. É isso que eu falo muito com os meus mentorados, porque às vezes eles ficam muito preocupados com as horas de estudo. Eu tenho que fazer 6 horas de estudo líquidas, tenho que fazer 7. Mas eu prefiro muito mais que ele faça 3 ou 4 horas bem feitas. E sempre fazendo Pomodoro. Estuda meia hora, descansa 5. Estuda mais meia hora, descansa 5 e vai mudando o estímulo. Por exemplo, você lê meia hora, dá um descanso, depois vê uma videoaula, dá um descanso, depois faz exercícios. Assim fica mais dinâmico, você não cansa tanto. Igual você mencionou, eu vou passar 6 horas aqui lendo, isso vai ficar muito chato mesmo, realmente. Mas existem maneiras de tornar isso mais dinâmico. Então, na verdade, a alternância foi um benefício que você encontrou para refrescar a tua memória. Sim. Com certeza. É fundamental, porque senão fica maçante, fica chato. E é um processo de longo prazo, né? Estudar para o concurso, raramente assim, a gente tem um resultado muito rápido. Então, tem que ser sustentável. A gente tem que aguentar ele por muito tempo e a gente desenvolve métodos para isso, né? Entendi. Bom, aí você foi descobrindo isso e desenvolveu esse método. A partir desse método, você começou a ter resultados melhores. Isso. Você chegou a fazer simulado nesse meio tempo? Como é que era teu estudo, além das leituras e dos exercícios?
Eu fazia simulado, mas hoje eu não gosto mais. Eu aprendi que eu não gosto desse método de simulado. Para mim, o melhor simulado que tem é você ir lá e fazer uma prova que você não estava nem pensando. Isso eu falo muito pro pessoal. Tem uma prova ali que não tem muito a ver com o que eu estudo, mas tem algumas matérias similares. Vai lá fazer, se inscreve, vai lá fazer. Porque é um simulado que você vai fazer, na pior das hipóteses. Você está literalmente, não simulando, mas tendo o ambiente de provas ali, com toda a pressão, com todo o examinador, é um ambiente real. E às vezes as pessoas fazem essa prova com tanta tranquilidade de não ter obrigação de passar, que acabam tendo bom resultado. Eu passei muito por isso. Como eu tinha essa dificuldade de mentalidade, de pressão própria mesmo, de autocobrança, às vezes eu ia com muita vontade numa prova e aí errava coisas bobas, assim, ridículas, que eu sabia. Eu fiquei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Por que como que eu tô se fosse errando assim, isso? talvez você, quando você vai com aquela mentalidade assim, cara, essa é a prova da minha vida, eu não posso errar. Isso. Aí você erra. Sabe, o Daniel Goleman falou uma vez no livro Foco, o livro azulzinho dele, que ele falava como você entrar, que tipo assim, que a ideia de você ter foco é você treinar tanto uma coisa que ela entra no sangue. Entrar no sangue vai pro modo automático. Por exemplo, ele cita logo nas primeiras páginas é porque tem muitos anos que eu li esse livro. Era um corredor de Olimpíada que ele tinha que fazer salto de obstáculo. E aí, ele fazia o salto de obstáculo, ele tava tipo num flow, assim. Tipo, ele não via mais nada, ele só enxergava o obstáculo, linha reta. Ele não escutava nem a plateia. Se ele parasse por um segundo pra falar assim, beleza, agora eu tenho que passar o próximo. Agora eu tenho que dar mais 3 passos e pular o próximo. Se embananava e caía. Tem que entrar nesse você flow, sentar né? lá e pensar, meu Deus, aqui é a prova da minha vida, já era. Você tem que pensar em questão por questão. O que é essa questão que tá falando? Se for viajar muito, volta pra questão. É isso que vai fazer você passar. Agora pensar, meu Deus, é a prova, tô nervosa, não sei o quê, tudo. E é isso que eu falo também, que a gente precisa de terapia. Todo mundo que faz concurso precisa de terapia. Porque é muita questão que a gente passa. É pressão interna, é pressão externa, é ansiedade, é frustração. Então é fundamental ter esse controle emocional. E aí foi uma coisa que eu desenvolvi também pra mim, que foi fundamental. Já nessa época, no comecinho. No final da faculdade. Não, agora pro final, nos meus últimos anos, que eu já estava fazendo concursos de mais alto nível e tal, quando eu estava estudando pro Senado e pra Câmara. Sim. E aí já era coisa, tipo assim, muita pressão, concurso muito concorrido e tal. E aí eu pensei, velho, eu preciso dar um jeito de dominar minhas emoções. Minha cabeça tem que ficar no controle, senão eu vou estudar e não vai valer a pena. Porque conteúdo hoje, todo mundo tem acesso muito fácil. Tá muito democratizado, né? Com as redes sociais, com a internet e tal. Mas a cabeça que tá sendo o diferencial hoje em dia de quem passa e quem não passa. E aí eu via muito material sobre como fortalecer a minha autoconfiança, como fortalecer a minha crença de merecimento, de que eu poderia passar e tal. E aí eu li alguns cards de afirmações positivas pra mim mesma. Cards de afirmações positivas. Na véspera de prova, às vezes, lá no corredor, tava todo mundo revisando material e tal, e eu tava ali com o meu cardzinho, que é um livro caixinha, observando, só lendo escondido, com medo de alguém me julgar. Mas funcionou, deu super certo. E aí, depois disso, o que eu fiz? Pensei, velho, a gente precisa aplicar isso para outras pessoas e que seja específico para o mundo dos concursos. Porque essas frases que eu vi eram muito gerais, de afirmações positivas para a vida e tal. E aí eu desenvolvi um livro caixinha com 100 cards de afirmações voltadas para o mundo do concurso, cara, com as dores dos estudantes. E eu trouxe de presente aqui para vocês. Mas eu quero ver isso. Espero que você goste. É um tesouro. O pessoal que muito obrigado. Vou abrir um aqui. Pode ficar à vontade. Tá muito bem embalado, tá bonitão. Obrigado, obrigado mesmo. Eu vou abrir aqui que eu quero já mostrar como é que funciona isso. E eu sempre falo pros meus mentorados. Você criou essa afirmação. Você tem os seus mentorados, né? Tenho. Os mentorados seus, eles são... olha aqui, ó. Afirmações para concursos, tá? Leia um card em voz alta por dia e veja a mágica. Ó o recadinho que chegou para mim. Eu vou abrir aqui que eu quero mostrar pro pessoal de casa aí que tá vendo. E o pessoal que começa, eles sempre falam assim, Ana, você falou pra ler só um por dia, mas eu já li 3, 4 aqui, desculpa. Eu falei, não, é pelo menos um, quanto mais você lê. E pode repetir os mesmos cards várias vezes, porque cada um tem uma necessidade, né? Então eu vou te perguntar uma coisa que eu já sei a resposta. Você acredita na lei da atração? Com certeza. Mas não é como as pessoas pensam que é. Vou bonito, ficar... bem feito aqui, gente. Não é só ficar falando coisas positivas, não. Vamos lá, então. Ó. Afirmações para concurso. Primeira edição. Primeira edição. Vamos lá. Esse é o registro. Os cards mesmo estão nos... Estão embaixo, desculpa. Eu li o primeiro. É o segundo em diante. Vamos lá. O segundo vai ser dedicatório. Olha aqui, ó. Dedica a todas as pessoas que mudarão suas vidas por meio dos concursos como eu. Então vamos abrir aqui. É esse primeiro aqui. Olha lá. Eu permito que a aprovação venha até mim.
tem gente que não tem permissão. Sim. Você acredita nisso? Com certeza. Existem muitos bloqueios psicológicos que às vezes a gente está querendo punir nossos pais pela criação que eles nos deram, por exemplo. E como é que eu vou dar certo? Porque se eu der certo na vida, eu vou dizer que a criação deles foi boa. Tudo isso subconscientemente, né? Então, eu não Você acredita mesmo? Porque tem gente que fala assim, isso é bobagem. Não, cara, é mas psicologia. Isso é sério. É psicologia mesmo. Tipo assim, é bloqueio emocional. Que a gente não concordo. pode se dar bem na vida, porque senão vai estar contrariando uma crença. Vou estar contrariando uma crença ou algo que as pessoas julgaram você desde o começo. Exatamente. Eu que tenho TDAH, isso está no meu livro aqui. Eu falo muito sobre isso, que é a questão de você... eu fui questionado por todo mundo. Né? Até meus pais mesmo, na verdade... isso aconteceu algumas vezes pontuais, né? Teve um momento que meu pai virou para mim, isso foi uma coisa bastante pontual. Ele falou, eu não estava passando no vestibular. Ele falou assim, você não vai ser nada na vida. Isso é há 20 anos atrás, quando faculdade era o único caminho para você ter alguma coisa, né? Uhum. E assim, lógico que aquilo passou. Hoje eu já estou numa realidade completamente diferente. Mas veja que muitas vezes isso pode ser um pouco traumático e entrar na pessoa, no subconsciente da pessoa. Né? Mesmo que você não tenha consciência. Aquilo acaba te boicotando ali. Por que eu não vou tentar? Porque eu não vou conseguir mesmo, eu não vou ser nada na vida. Então eu não vou nem tentar, né? Muitas vezes. Bruce Lee uma vez falou, que eu li isso hoje, ele falou que muito cuidado com o que você fala. Porque a tua mente é uma esponja. Então se você fala mal de si, do tipo assim, você está estudando... E aí você, nossa, eu nunca vou memorizar isso aqui. Isso aqui, já tá introjetando na tua mente. Então você jamais deve falar mal de si, nem de brincadeira. Isso. Ele falou isso. Se for pra brincar, brinca que tá falando bem de você. Brinca que você se acha o máximo, brinca pra você, eu sou maravilhosa, eu sou muito bem sucedida. Brinca, já que é pra brincar, vamos brincar com coisa boa, né? Entendi. E isso vai entrando de qualquer maneira. E essa coisa da lei da atração também, muita gente pensa que é bobagem, é só ficar falando coisa positiva, não vai acontecer nada. Só ficar falando realmente não. Só que quando a gente fala e a gente vai acreditando naquilo, a gente vai agindo para aquilo acontecer. Quando a gente realmente acredita que uma coisa vai acontecer, eu sempre tive muito claro. Porque, na verdade, eu vim de uma origem muito humilde. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era motorista. A gente morava aqui na Samambaia, numa cidade satélite daqui de Brasília, e a gente mudou a nossa vida por meio do concurso público. Então, assim, essa transformação... Ela também ou você? Começou através de você? Começou primeiro por você? Meu irmão, que é 3 anos mais velho, começou. Certo. Hoje ele é defensor público no estado de Roraima. Legal. E aí a gente conseguiu mudar a nossa vida por meio do concurso público. Mas a gente tinha muito claro. A gente tinha certeza que a gente ia sair daquela realidade. Tipo, os nossos vizinhos, assim, o emprego era ser nada contra, obviamente, mas ser caixa de supermercado, empacotador e tal. E a gente sabia que a gente não ia ser aquilo. A gente sabia que a gente iria vir morar no plano piloto, que a gente teria uma vida mais confortável. E a gente só teria que trilhar o caminho dos estudos. Então, o estudo sempre foi o norte pra gente, assim. Se tudo tava bagunçado, tudo tava perdido, a gente voltava pros estudos, porque o estudo não decepciona. O estudo não decepciona. Qualquer um pode acordar no domingo e falar pra você, não te amo mais, mas o estudo não. O estudo, não tem como você tirar o conhecimento que você está adquirindo, né? Só que aí você tem que ter técnica para você adquirir. Então vamos lá. Uma coisa que eu ia te perguntar. Você já falou muito sobre a memória, como você fez para treinar sua memória e tudo mais, avançar. Teve a questão também que você falou sobre o ambiente da pessoa, né? O emocional. Sim. Como é que é? A pessoa que está... sei lá, namorando ou já é casada, é interessante a pessoa dedicar um tempo mais para si. Mas aí o namorado tá achando ruim, a namorada tá achando ruim. Como é que é isso? Como é que a pessoa deve lidar nessa situação? Cada um tem um desafio. Eu já vi isso nos 10 anos que eu tô nesse mundo e principalmente com os meus mentorados. Tá um com medo do outro, achando que eu tenho problemas e os outros não. Que eu tenho TDAH e por isso é mais difícil para mim, ou eu tenho depressão, eu tenho filhos, eu tenho que conciliar trabalho e estudos e por isso para mim é mais difícil do que pro outro. Mas todo mundo tem o seu BO, tá todo mundo lidando com alguma coisa, né? Então é muito importante a gente saber conciliar essas coisas extras como namoro, tempo de qualidade em família, porque a jornada tem que ser sustentável. Porque se a gente intensifica muito e pega muito pesado, você não vai aguentar muito tempo. Então passa um mês nessa intensidade, não aguento mais, e aí, concurso não é pra mim, não dou conta de sustentar isso. Desse jeito, você não consegue mesmo não. Mas se for com equilíbrio, mantendo a atividade física, mantendo o sono equilibrado, mantendo a alimentação, isso vai ajudar você a ter um bom desempenho e não atrapalhar. O maior erro que todo mundo faz quando está em véspera de prova é largar a atividade física. Nossa, todo eu não dou mundo conta, então eu tenho que parar aqui para eu estudar mais. Para eu estudar mais, mas isso é uma falha, isso é um erro. Porque você vai estar absorvendo
com a falsa sensação de que está absorvendo mais conteúdo, mas ele não está sendo consolidado. Porque a gente consolida a memória no sono, no descanso, na atividade física. Então, é uma falsa sensação de avanço na matéria. Mas é isso, as pessoas acham que quanto mais estudar, melhor. Lógico que você estudar o maior número de horas possível é bom, mas é um sistema. Quando eu estava na minha preparação para o Senado, que foi o concurso dos meus sonhos que eu consegui passar, eu lembro que eu fiz uma operação, que tudo na minha vida era pensando na prova. Eu me alimentava pensando na prova, eu fazia acupuntura pensando na prova, minha terapia era pensando na prova, atividade física era pensando na prova, eu respirava, fazia meditação, tudo era pensando na prova. E tudo isso influenciou e deu muito certo, graças a Deus. Olha só que legal. Agora vem cá, a pessoa que está começando agora, ela quer passar, ela quer seguir esse teu exemplo, se inspira em você. Você acha que a pessoa deve ir de cabeça, começar ali 6 horas por dia de estudo, faca nos dentes, ou tem que ter uma preparação primeiro? O que o novato é interessante ele saber para começar a estudar para concurso? Eu acho que o novato tem que começar com o máximo de esforço que ele puder. 6 horas é muito pesado, porque a gente fala de 6 horas líquidas, né? Então, se a pessoa para estudar, para ir ao banheiro, já não conta. Se para se alimentar e fazer um lanche, não conta. Então, 6 horas líquidas para a pessoa fazer, ela tem que passar o dia inteiro, sem ter que preparar a própria comida, sem ter que fazer mais nada em casa, né? Não pode trabalhar, nem nada, não pode ter filho. E poucas pessoas têm uma rotina assim, né? Sim. Na realidade. Então, é melhor... Para quem está começando, é bom dedicar o máximo possível para pegar esse gás inicial. Quem está começando está com uma força ali, né? Uma empolgação. Então, aproveita essa empolgação aí e avança o máximo que você puder. Mas vai começar assim, pô, tô cansado. Ao invés de, quando você está cansado, você parar, não é para mim mesmo, mas tentar equilibrar. Coloca um tempo de qualidade com a família, isso é muito importante. E se cercar de pessoas que queiram isso também. Outras pessoas que também estejam no mundo dos concursos, porque vão ser pessoas que vão entender as suas dores. Vão compartilhar, às vezes, uma dica para facilitar alguma coisa, algum material. Então, cercar de pessoas que estão nesse mesmo objetivo ajuda muito quem está começando. Nossa, é legal isso, porque às vezes a pessoa está solitária nos estudos, né? Você acha que é interessante? Porque às vezes a pessoa está solitária e fala assim, mas eu vou encontrar alguém para estudar comigo, mas essa pessoa não vai ter o mesmo ritmo. Isso é balela? Existem pessoas que querem fazer isso? Faz parte de um bom estudo? Tem estudo em grupo? O que você pensa sobre isso? Existem estudos em grupos, mas uma maneira de trocar experiências que é mais fácil é a pessoa ir para uma sala de estudos. Porque cada um fica na sua baia, mas tem os momentos de conversa na copa, ali na recepção, que aí cada um... Nossa, eu tô cansado por causa disso, aconteceu tal coisa no meu recurso ali dessa questão. Aconteceu comigo isso antes, eu fiz isso, isso e isso. Então, a troca de experiência em salas de estudos é muito valiosa. Porque você tem essa convivência com outras pessoas que estão passando a mesma coisa. Não necessariamente estudando junto a mesma coisa, né? Sim, não precisa. Mas existem várias pessoas que estão passando por várias coisas diferentes, mas que têm uma experiência em comum, que é o concurso público. Mas também, por exemplo, existem grupos de pessoas que estudam para um concurso específico, e aí eles vão trocando. Por exemplo, eu estudo uma matéria, você estuda outra, daqui a pouco a gente debate, a gente conversa. Troca. E aí esse aprendizado é super, super valioso, né? A pessoa aprende e internaliza bem o conteúdo dessa forma. Sim. E como é que funciona o acompanhamento exclusivo individualizado para concurseiros? Para 7 concurseiros. Como é que é isso? É porque eu quero acompanhar tudo da vida da pessoa. Porque isso não é só fazer um planejamento de estudos. E eu fiz mentoria, como mentorada, né, na minha jornada, e eu me senti... Eu quero atacar as falhas do que eu não tive. Você chegou a fazer mentoria nesse teu trabalho. E isso. Aí, nessa tua jornada. Isso. E aí você percebeu falhas. Isso, e eu queria suprir essas falhas para que outras pessoas tivessem o que eu queria ter recebido. E aí a maioria das pessoas que dizem que fazem mentoria é muito só cronograma de estudos. Dá o cronograma de estudos. Daqui uma semana, cronograma de estudos. Só que passar em concurso é muito mais do que isso. E aí eu restringo a minha mentoria só para 7 pessoas para eu conseguir ter esse acompanhamento real, assim, WhatsApp, meia-noite, tem gente me mandando mensagem. Aí eu acabo acompanhando, por exemplo, eu quero saber como é que tá o sono. O sono é muito importante, as pessoas não têm ideia. Eu falo muito, insisto muito. Eu sou uma dorminhoca orgulhosa, eu durmo muito. E por que 7? É um número místico, assim? Não, é só para eu administrar mesmo. Entendi. É o número que eu consigo administrar sem perder a qualidade. Sim, entendi. Se passar disso, já não vou conseguir. Então você cria um grupo, e esse grupo dura quanto tempo, assim? Como é que é a jornada desse grupo? Não é grupo, é individual mesmo. Individual? Eu e essa pessoa, eu e aquela pessoa, não é um grupo. Ah, tá. Cada um começa no seu momento e tal. E aí eu quero saber
como é que tá, quais são os problemas de família, qual é a estrutura, onde que a pessoa estuda, se é em casa, se é em biblioteca, se tem algum problema de saúde. Tudo isso é importante para eu saber o que passar, como passar, qual a dificuldade que a pessoa está tendo. Às vezes a menina está em TPM, não está conseguindo estudar, ou está com problema, às vezes, de saúde, que a gente tem que entender cada momento, né? Eu estou com uma viagem marcada e tal. E aí é muito bom que as pessoas se sentem muito abertas para mim. Elas se sentem muito acolhidas. Eu acho que é muito importante esse acolhimento, porque muitas vezes acontece da pessoa ter vergonha de falar pra você uma falha. Ela começa empolgada na primeira semana, você já sabe disso. Aí na segunda semana começa a capengar, estudei menos horas, terça-feira não estudei, pulei pra quarta-feira chegou visita, pulei pra quinta, e aí ela começa a ter vergonha de falar pra você, de falar pras pessoas. Você puxa da pessoa, você acha que é importante você ter essa franqueza, assim, entre você e o aluno? Como é que é isso? Com certeza. É fundamental, né? Porque eu quero que ele passe tanto quanto ele. Às vezes eu quero até mais que ele mesmo. Porque eu sei a mudança de vida que vai acontecer, né? Então é muito importante que eles se sintam à vontade para falar a verdade para mim, para que eu possa saber o que está acontecendo. Se eles mentirem para mim, eu vou ficar ali fazendo uma coisa sozinha, né? Então é muito importante eles sentirem essa abertura e ter um acolhimento. Porque é muito solitária essa jornada, é muito frustrante, é muita pressão. Então, ter alguém que já passou por isso, que vai te ouvir, que vai te acolher, faz toda a diferença. Aí agora eu quero saber de você. Você que já passou por isso, Ana. Foi tudo flores? Não. Conta isso aí pra gente. Bom, eu gosto de falar até para que os mentorados tenham mais abertura para falar comigo das falhas. Eu gosto de falar das minhas falhas. Claro. Porque a gente se envergonha muito, né? De, reprovei. Só que reprovar é muito bom, muito, muito, muito importante. Reprova. Às vezes a pessoa não vai fazer a prova porque não quer passar pela reprovação. E o medo da frustração, né? Só que quanto mais você reprovar, mais chance você vai ter de passar. Reprova. Quanto mais você reprovar, melhor. Então, tá com medo de fazer a prova? Faz. Porque isso vai criar uma casca. Vai criar quando você reprovar, só mais uma e tudo bem. E aí eu falei até no meu Instagram esses dias sobre a minha reprovação da última prova que eu fiz, que foi a da Câmara dos Deputados, que eu fiz para consultoria. E é muito interessante porque você falou dessa coisa das dificuldades. O último ano, que foi o ano que eu estudei para a Câmara dos Deputados, eu estudei com depressão. E foi uma situação muito difícil para minha vida. Você estava realmente diagnosticada com depressão? Eu negava muito o diagnóstico. Por que você acha que chegou nesse ponto? Será que tem a ver com os estudos? Sabe qual foi uma das causas que eu encontrei na minha terapia? Sim. Eu passei no concurso do Senado, no final de 2022. E aí, depois eu passei no concurso dos meus sonhos. E aí eu fiquei desnorteada. O que mais não tem o Senado Galáctico, é esse aqui mesmo. E eu fiquei, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu passei no concurso dos meus sonhos e ficou com esse falta de propósito, sabe? E aí abriu o edital da Câmara, eu falei, não, vou fazer esse aqui também. Sendo que, assim... De salário era equivalente? Quase a mesma coisa. Eles se igualam em pouco tempo. Então, eu peguei esse concurso, não, eu quero um concurso para fazer, então eu vou fazer esse da Câmara. Mas eu tava lidando com a depressão, tomando medicação. Eu cheguei a pegar 50 dias de afastamento do meu trabalho. Nossa. Porque eu não estava conseguindo trabalhar. Era um bloqueio muito, muito absurdo, assim. E aí, pra você ter ideia, a minha meta de estudos era 1h30, porque era o que eu conseguia fazer. E aí, o que eu falo? O importante é a constância, porque eu fazia 1h30 todos os dias. 1h30 com depressão, sem vontade de fazer nada. Mas, graças a Deus, eu tive um apoio que me ajudou, do meu noivo, que me incentivava ainda assim. E mesmo assim, eu consegui... Foram para a segunda fase do concurso da Câmara, para consultoria, 50 pessoas. Eu fiquei em 59. Então, eu não fui para a segunda fase, mas eu fiquei muito feliz com o meu resultado. Porque foi um ano super difícil para mim. E eu falei sobre isso no meu Instagram, porque eu falei, gente, eu não passei. Às vezes as pessoas acham que... eu passo em alguns concursos. De primeira e tudo. E já tive várias aprovações, então vou passar em tudo. Mas não, então, reprovar faz parte. É o que todo mundo diz. Ninguém nasce presidente da empresa, ninguém nasce passando no concurso dos sonhos. É uma construção. E faz parte. Eu acho que é bom as pessoas saberem. Eu reprovei. Então, tudo bem, é humano reprovar. Tá tudo bem, não precisa ter vergonha. Faz parte, eu reprovei num, passo em outro, e a gente tem que ir construindo isso. Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante, muito interessante, que foi uma lição que eu trouxe do Júlio Paiô, que ele tem um livro chamado Trabalho Intelectual e a Vontade, que ele fala que não tem diferença entre você e Einstein. Não tem diferença, porque todos nós nascemos com as mesmas inteligências, as mesmas capacidades. A única coisa que diferencia você e Einstein é a persistência. O quanto você vai ser capaz de persistir naquele seu objetivo. Se você desistir, você não vai alcançar. Eu concordo. Porque ele fala até que muitos gênios, eles tinham déficits cognitivos.
problemas de memória, problemas de saúde. E aí, Darwin tinha problema de saúde. E aí, o que ele fazia? Criava métodos para lidar com isso. Então, às vezes, é a nossa dificuldade que faz a gente ser forte naquilo, né? Então, isso é muito importante. Tipo assim, eu não vejo hoje uma diferença entre eu e algum gênio desse, né? Porque eu sei que se eu me esforçar, se eu for lá e não desistir, persistir, eu vou conseguir. Uma vez eu li uma frase de algum mentor desses caras aí da internet de marketing digital, e ele falou assim, vou tentar lembrar, tá? Nenhum gênio barra um mediano, é como se fosse um mediano persistente, é como assim, aquele ditado do água mole pedra dura, tanto bate até que fura, é uma coisa real. Então você pode ter a genialidade que você quiser. Se você não tem a atitude de um mediano determinado, o cara vai te ultrapassar. Sim. Então é aquela coisa, realmente às vezes você tem até essa impressão. Não é uma questão de soberba nem nada, mas você analisa assim, você vê um cara que, meu Deus, esse cara, eu sinto que eu sei mais que ele, eu sinto que eu tô na frente, alguma coisa nesse sentido, e você vê que essa pessoa às vezes está num cargo melhor, passou no concurso que você ainda não passou. Às vezes essa pessoa, ela fez aquilo que você não fez. Exato. Ela se dedicou de um jeito que você não se dedicou. E teve a ousadia de ir lá tentar. A ousadia é porque assim, veja bem, eu criei o meu podcast e comecei na sala da minha casa. Quando veio minha filhota agora, eu tive que mudar para cá. E assim, essa sala aqui era completamente branca, tinha uma janela aqui atrás e tudo. Eu tive que fazer todo um projeto para a coisa sair do papel. E muitas pessoas podem dizer assim, para que você vai fazer tudo isso? Para que você vai fazer? Para que você vai tentar? Até quando abri mesmo o podcast, né? E hoje eu tô com quase 150 episódios. Então veja que muito começou o podcast e do podcast eu tiro a maioria dos conteúdos do próprio TDAH, porque não falo só de concurso, eu falo de TDAH também, de saúde mental. Então veja que isso aqui, na verdade, é um instrumento muito mais para os outros do que para mim. Porque os outros vêm aqui e conseguem dar uma informação de qualidade, como é você, que está ensinando alguém que está, sei lá, no interior do Brasil, querendo aprender um pouco mais para saber. Sim. Entendeu? Então veja que você tem que ter ousadia para as coisas acontecerem. E se ousadia, você não vai. Me conta um exemplo de uma ousadia assim, que você teve, assim, de momentos de ousadia. Um momento de ousadia. Alguma coisa que você mudou, assim, que, cara, eu tô de parabéns. Uma coisa assim que você... Eu tô de parabéns? Nossa, eu tô de parabéns por ter passado no concurso do Senado, que é um concurso com certeza. Que o Brasil todo sonha. Eu tô de parabéns de estar dando minha entrevista no meu primeiro podcast. É o primeiro de muitos. Eu tô de parabéns por ter começado minha mentoria, porque às vezes a gente acha que nunca está pronto para ajudar os outros, né? A gente acha que nunca está pronto para começar a fazer algo novo. Só que foi uma coisa muito orgânica, na verdade, porque os meus amigos já me procuravam para pedir orientações. O que você acha? Me ajuda aqui e tal. E eu amava falar sobre concurso. Eu posso passar horas falando. Então, eles me pediam ajuda, eu já ajudava. Não, estuda por esse material aqui. Não, essa prova aqui tá muito boa para você. E foi uma coisa muito natural. Só que aí, amigos de amigos vieram me procurar e falaram, Nana, eu quero pagar. Me ajuda e eu quero que você pague. Eu quero pagar para você. Tá bom. E aí, como a pessoa estava pagando, eu falei, não, vou profissionalizar o negócio aqui, então. E aí fui profissionalizando, e já preencheram todas as vagas sem eu nem anunciar a mentoria, só de indicações, assim, de pessoas próximas. Já, quando eu vi as vagas já estavam todas esgotadas antes de eu anunciar a mentoria. Olha como é que é esse negócio. Porque as pessoas esgotadas antes de começar, que legal. E aí eu pensei, velho, como é que eu vou alcançar outras pessoas? Porque eu preciso ajudar outras pessoas também a passarem, né? E aí foi que eu pensei nas leis lacunadas e tô compartilhando agora esse conhecimento com outras pessoas. O que eu fiz? Eu lacunei as principais leis que caem em concurso. Uma delas, só para ver, uma delas é a Constituição Federal. Aí tem lei de agentes públicos, nova lei de licitações. Então, todas elas já estão lacunadas e com um gabarito. E agora eu vou oferecer para as pessoas o pacote com as 10 leis lacunadas para elas já terem tudo pronto ali para preencher, forçar a memória, forçar a escrita, e eu ainda ensino as pessoas a lacunarem qualquer lei. Falo o que é importante, o que não é importante. Você ensina isso na tua mentoria? Agora eu estou vendendo produto separado, que é esse combo das leis lacunadas. Claro. E é uma maneira de eu atingir mais gente, que é o produto que já está pronto, que as pessoas podem adquirir e não tem tanta dependência de mim especificamente, né? E também outra coisa que acabou acontecendo é que uma menina queria muito, muito a mentoria comigo. Eu não tem vaga. E aí ela, Ana, pelo amor de Deus, me dá 1 horinha sua. Eu preciso de 1 hora. E aí eu comecei a fazer a consultoria avulsa, que é 1 hora que a pessoa tem comigo para tirar todas as dúvidas, para eu analisar o
método de estudos dela atual, analisar material, fazer um diagnóstico da Às situação. vezes a pessoa precisa de um ajuste, né? Alguma coisa nesse sentido. E depois disso ela consegue seguir sozinha. Então a gente tem 1 hora ali para conversar, para fazer tudo o que for possível naquele tempo, fazer um plano de estudos, alinhar qual que é a melhor estratégia, e aí daí a pessoa segue sozinha. E é bom que eu consigo atingir mais gente assim também. Você falou, eu quero relembrar, você falou sobre como você fez uma força-tarefa para passar no Senado. Sim. Mas a gente acabou não aprofundando. Fala um pouquinho, porque tem muita gente que está interessada nesse concurso do Senado, assim, que abre de tempos em tempos. Você nem está aberto agora. Não, tá não. Em mais de 2024 não está aberto. Não. Nesse exato momento. Mas algum dia vai abrir no futuro. E o que você acha que é uma preparação interessante para a pessoa fazer? Como é que é a mentalidade do estudante para um concurso de alto nível concorrido? Como é que é isso? Conta essa experiência para gente. A primeira coisa que a pessoa precisa para fazer um concurso de alto nível é acreditar que ela pode ser auditor, que ela pode ser consultora, que ela pode ser juíza. Acreditar, aquele cargo ali vai ser ocupado por alguém que seja por mim. Alguém vai conseguir. Então, se alguém vai fazer alguma coisa para chegar lá, eu posso fazer algo até chegar lá. Então, a cabeça é fundamental. Fundamental, porque a pessoa pode ter todo o conteúdo do mundo. Se ela não tiver cabeça, aquilo não vai valer nada, porque vai vir um branco na hora da prova, vai marcar errado na hora do gabarito. Então, a primeira coisa é mentalidade. Segundo, procurar um bom material. Hoje em dia, quem estuda para concurso de alto nível não usa tanto essas plataformas e assinaturas que tem por aí. Usa também, mas é basicamente lei e questão. Lei e questão. Os meus últimos anos de preparação para o Senado e para a Câmara era lei seca, fazendo as leis lacunares e resolvendo questão. E flashcards. Flashcard também é um pulo do gato, porque ele vai fazer você revisar o que realmente importa. Me fala um pouquinho dos flashcards, pegando esse gancho. Um pouquinho dos flashcards. Os flashcards, no início dos meus estudos, eu fazia eles físicos, né? Porque eu fazia de um lado a pergunta e do outro lado a resposta. E já é muito interessante porque ele força você a lembrar da resposta. Não é só ler passivamente. Você está ali se esforçando. Tá, acho que é isso, isso e isso. E agora a gente tem aplicativos muito úteis que fazem os flashcards. Tem aplicativo que faz flashcard, caramba. Que você faz a sua pergunta e a sua resposta. E o ideal é que você... Existem pessoas que compram também e vendem flashcards, compartilham. Mas o ideal é que você faça os seus flashcards. Tem que ser um atualizado, né? Porque às vezes um de 3 anos atrás já mudou a lei, já tá até errado esse flashcard. Mas e você sabe o que é difícil para você, qual foi a sua dúvida ali. Eu errei por causa dessa palavra. Não, foi por causa disso aqui. Então, o ideal é que você faça o seu flashcard. E o bom desses aplicativos é que eles têm algoritmos que trazem mais vezes os flashcards que você mais errou. Então, se você marcou muitas vezes lá um fácil, ele já não traz tanto. Agora, se você marcou como difícil, ele já vai trazendo mais vezes. Porque então, na verdade ele quer tornar o difícil fácil. Então, ele é mais inteligente que o flashcard físico. Muito mais. Porque às vezes no físico você fica revendo uma coisa que já não é mais importante para você. Entendi. E a gente tem, é muito famoso, muito difundido hoje o Anki, né? Que é um aplicativo de flashcards. E eu descobri recentemente também o Brainscape, que ele tem um design muito mais atraente que o Anki. Só que uma dificuldade para algumas pessoas é que ele é em inglês. Mas é o que eu tenho usado com os meus mentorados hoje. E tem dado certo, né? Tem dado muito certo. Legal. E aí, concluindo a questão do Senado, os flashcards, essa estrutura toda. E quantas horas por dia que era? Quantos dias por semana? Como é que era isso? O máximo que você tiver. Então, realmente alto nível. Mas aí, vamos lá. O cara, mas eu tô de férias. Vamos supor, um estudante do UNB. Tá de férias. Tem 8 horas por dia para estudar. Como é que é essas 8 horas? Às vezes a pessoa não dá conta de 8 horas. Não. É o máximo que você puder, mas não é... É o máximo que você puder se dedicar. Não é o máximo que você puder de estudo. Por exemplo, se eu tenho 8 horas, vai ser 4 horas aproximadamente de estudos, 1 hora de academia, 1 hora de lazer. Então, não são 8 horas de estudo. Tem mentorados meus que têm o dia inteiro, né, disponíveis, não trabalham, e a carga é de 4 horas diárias. Porque eu prezo muito mais pela constância do que pelas intensidades. Porque se a gente pega muito 8 horas, não é sustentável. Não, ninguém aguenta muito tempo. Ainda mais no começo, né? Igual a academia. Você chega sedentário lá, quer puxar 100 quilos, você vai se arrebentar. Exato. Não dá para aguentar muito tempo, né? Não vai dar certo. Então, eu prezo muito porque 4 horas vai ser meia hora, 5 de descanso, meia hora, 5 de descanso, meia hora, 5 de descanso, sempre trocando os estímulos. Então, e com os intervalos para academia, para ter um momento de lazer. Então, eu nunca quero que a pessoa esgote logo. Porque senão, se eu esgoto 8 horas hoje, amanhã eu não vou conseguir fazer 8 horas de novo. Então, é muito melhor fazer 4 hoje, 4 amanhã, 4 amanhã, 4 amanhã, do que fazer 8 hoje, nada amanhã, depois 3 um dia, e essa inconstância toda. Eu acredito, desculpa, acho que a constância ela é importante porque você percebe o seu ritmo. Você não fica ali, poxa,
ontem eu fiz 8 horas, hoje eu não consegui, porque, sei lá, acordei de mau humor. Não, mas se você fizer um pouquinho, e mesmo nesses dias que você faz um pouquinho, vamos lá, você está fazendo 4 horas por dia na constância. Teve um dia que você não conseguiu. Você acordou cansado, sei lá, você não conseguiu. Como é que a pessoa deve agir nesses dias que tá para baixo, assim? A vida acontece enquanto a gente estuda, né? Infelizmente, as coisas não param de acontecer enquanto a gente estuda. Alguém fica doente, alguém precisa de você para alguma coisa, você precisa resolver um encanamento quebrado, sempre tem alguma coisa para resolver. Então, por isso que eu trabalho, na verdade, com fluxos de estudo. Eu não recomendo muito cronogramas, que tem lá, tipo assim, segunda-feira é dia de estudar tal coisa, terça-feira é tal coisa. Porque se a pessoa passa pela terça-feira e não conseguiu estudar, aí a pessoa gera uma cadeia, assim, que a pessoa não consegue mais recuperar o tempo perdido e uma ansiedade doida, que as pessoas ficam desesperadas. Então, é por isso que eu faço os fluxos de estudo, que são sequências. Então, não vai ter coisa fixa. Toda segunda-feira você vai fazer isso ou toda terça. A gente faz uma sequência, porque aí a pessoa vai seguir aquela sequência, não importa se é segunda, terça, quarta. No final do prazo, ela tem que me entregar aquilo pronto. Legal. Mas, então, na terça eu não consegui estudar tanto, mas na quarta eu já consegui estudar mais. Então, você compensa ali. Mas não tem aquela pressão de que você tem que fazer naquele dia certinho, porque a vida acontece. A vida acontece e você vai passando adiante. Isso, vai fazendo do jeito que dá, no máximo possível. Legal. E fala um pouco sobre o livro O Trabalho Intelectual e a Vontade. Eu sou fã, é uma bíblia para mim, esse livro. Como é que é essa tua relação aí com... Ele é muito pouco conhecido, né? Não é nenhum desses best-sellers e tal, mas o principal insight que ele me trouxe foi esse de que você e Einstein são iguais, né? Lógico que a gente tem... Muita gente parte de lugares diferentes, né? Mas como você falou, às vezes a pessoa que já é brilhante, se ela não persiste, quem tá lá atrás e persiste, passa dela tranquilamente, né? Então, ele fala muito sobre técnicas de estudo. E esse livro foi escrito no século XIX, 1819, se não me engano. Mas você conhecia ele antes desse processo do concurso? Em que momento que ele entrou na sua vida? Eu conheci ele em 2022, mais ou menos, por ali. Eu já estava na minha reta final ali. Eu já estava tranquila, tipo assim, eu estava na Apex, então já estava tranquila de vida, mas estava estudando para o Senado. Uhum. E eu sempre gostei de estudar sobre métodos de estudo, memorização, cérebro. Eu adoro estudar isso. Então, e aí encontrei esse livro escrito em 1819, que tinha tanta coisa que podia ser aplicada hoje, me encheu os olhos. E aí ele fala muito sobre a importância do descanso, a importância do sono e dos falsos leitores. Ele traz uma reflexão muito interessante de pessoas que leem muitos livros. Porque, às vezes, ler muito livro é muito cômodo, é muito confortável, porque a gente... É mais importante, a lição dele, é mais importante a gente se aprofundar muito em poucos livros do que ler uma quantidade muito grande. E quando você lê uma quantidade... Olha, eu não sabia disso, não. E colocar em prática. Porque a gente aprende, na verdade, quando a gente experiencia. Uhum. Por exemplo, você sabe, teoricamente, o livro fala 1 quilômetro. Uhum. Mas isso é muito abstrato. Você sabe o que é 1 quilômetro quando você percorre aquela distância. Então, a gente precisa experienciar, meditar sobre aquilo para realmente aprender. Agora, quando a gente só lê muitos livros, a gente tem uma posição de comodismo muito interessante de que sou intelectual. Li muitos livros. Mas e a prática? E mudou sua vida em alguma coisa? E você está exercendo? É verdade. Tem gente que lê como um conforto mesmo, como uma... Como é que é? Uma recreação, assim. A pessoa gosta e ela vai passeando e vai lendo várias obras e tudo, mas, na verdade... Tá, e aí, o que aquilo trouxe para você? O que Exatamente. Aquilo acrescentou? E às vezes é muito bom que a pessoa muito bom para a pessoa que ela se acomoda nisso. Tô lendo, então tô fazendo alguma coisa. Mas, e na prática, né? Então, às vezes, acaba sendo uma autoenganação. Então, me fala uma coisa. Existe um livro ou tipos de livro que podem ser legais para pessoas que estão fazendo concurso? Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição. Com certeza, com certeza. Ler é muito importante para quem está estudando para concurso. E é muito interessante porque, principalmente para fazer higiene do sono e dormir bem. Porque muita gente fala, não durmo bem, não consigo dormir cedo. Mas é todo um processo, não é só deitar na cama e dormir, né? Uhum. Fazer a higiene do sono, desligando tela à noite, baixando a luz, tomando um chazinho e ler. Muitos estudantes de concurso falam, eu queria tanto ler tal livro, mas eu não tenho tempo, porque eu só tenho tempo para ler coisas de concursos. Eu só dou conta de ler antes de dormir. É o único momento que eu dou conta. Porque é muito corrido, né? Então, a pessoa pode encaixar esses livros que a pessoa quer tanto ler, e às vezes está cheio de livros na biblioteca de casa, até lacrados.
Pega esse momento da noite, porque você já lê um livro que é tranquilo para você, que é leve, e já se prepara para dormir, já vai entrando naquela energia mais tranquila e ainda tem um sono melhor. E vai correndo, vai fazendo a coisa acontecer, né? Legal, vamos lá então. Me fala uma coisa, o que você pensa sobre a ansiedade pré-estudo? Tem um negócio aí que as pessoas dão uma paralisada? Sim. Como é que é isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade é normal e ela é boa. A ansiedade existe para nos ajudar e nos deixar alertas porque a gente está próximos a fazer uma coisa que pode mudar a nossa vida. Então, é natural. Se você não tivesse ansioso, teria alguma coisa estranha ali, né? Então, é muito natural a gente aceitar que vai estar ansioso, já deixa a gente mais tranquilo. Porque, não posso ficar ansioso. Aí pronto. Quando você fala não posso ficar ansioso... Aí já vira uma bola de igual neve. falar, não pensa no elefante rosa. É impossível Exatamente. você controlar isso. Mas enfim. Então, comece aceitando que a ansiedade vai acontecer e que ela é boa. Ela vai te deixar alerta ali para as pegadinhas nas questões e tal. Então, ela é boa. Ela só é ruim quando ela fica num nível muito elevado, muito patológico, né? E aí é por isso que eu sempre falo para os meus mentorados fazerem acompanhamento terapêutico, psicológico, para saberem lidar com isso. Mas a gente tem também, já na mentoria mesmo, a gente tem técnicas de meditação para saber lidar. Porque sempre quando a gente chega no local de provas, a gente fica ali uns 15 minutos ou meia hora esperando, né? Chegar o caderno de provas e tal. E a pessoa nessa hora fica ali, meu Deus, e agora? Balançando o pezinho e tal. Esse é o momento para você parar e meditar. Respirar. Faz a respiração dos 4 segundos. Eu passo várias técnicas de inspirar e expirar. Porque, tipo assim, se você não consegue mudar o seu interior, que lá dentro está ansioso, vamos trazer de fora. Vamos moldar o nosso corpo para a gente ficar ansioso por dentro. Entendi. Então, a respiração é essa técnica, é esse exercício que vai fazer... É um exercício físico e externo que vai fazer a sua ansiedade ir amenizando e baixando. E na hora que a prova chegar, pense em cada questão. Não pense na grande prova que você está fazendo. Não pense... Tá fazendo muito barulho. Pense na sua questão ali. Tem o pessoal mascando chiclete, não tô tossindo ali. Cara, isso acontece. Prova é prova, não tem que você controlar todo mundo. Exatamente. Agora, é tipo o leitor que tem dislexia. Tem uma tal de uma régua aí que dizem que ajuda. Dizem, né? Eu não tenho certeza. Que é uma réguazinha que você fecha o escopo da leitura. É como se fosse uma régua que você passa no livro assim, você tá lendo só aquelas... Ele aparece só 3 linhas por vez. Interessante. Aí você não fica olhando todo o livrão que tem pela frente, você olha assim, cara, as próximas linhas. É como se fosse isso. Então, você vai fazer a prova, você tem que se preocupar só com aquela questão, que isso reduz a sua ansiedade. Não se preocupa que tem 120 questões. Cara, tem 120 questões para todo mundo. Então, você tem que focar naquela tua próxima questão, não é isso? Tem que fazer de uma em uma, até chegar na 120. E me fala uma coisa, no dia da prova, pegando esse gancho aí, qual que é a melhor estratégia? O que o cara faz quando tá nervoso, quando tá, enfim, com medo? Como é que funciona isso? Primeira coisa é chegar tranquilo, né? Porque às vezes a pessoa já chega atrasado e aí já chega ansioso, já chega agitado e aí já faz a prova todo zoado, né? Então, chega cedo no local de provas. E eu gosto muito de recomendar a pessoa, se a prova for de manhã e de tarde, ir em casa na hora do almoço. Ou em algum lugar tranquilo na hora do almoço. Para poder descansar, porque é muito intenso. Para quem faz as 2 provas, né? Fazer manhã e tarde é muito cansativo. Eu lembro uma vez, foi no Enem agora de 2024. Não, 23, né? Que é o Enem no final do ano. Aí eu tenho um repórter numa cidade, eu acho que era no norte. E aí eu tava o repórter assim na frente da escola, né? Que tava sendo aplicada a prova. Aí chegou uma menina assim, tranquilona e tal, sentou assim no banquinho. A repórter assim, por que aconteceu? Por que você chegou atrasada? Aí ele olhou assim pra repórter. Não, na verdade eu tô chegando antes para evitar o atraso. Aí ele, não, mas já tem 40 minutos que fechou o portão. Ela, ao vivo. Mentira. Porque era o fuso horário. Ai, coitada. Era 2 horas. Ai, gente, coitada. E ela, não, eu cheguei 1 hora antes. Tadinha. Você está atrasada há 40 minutos. E ela, assim, desesperou, assim, no ao vivo, assim, até encerrar, assim. Tadinha. Cara, que nervoso. Ou seja, isso é uma coisa que você vê. Qual que é o horário? Tem fuso horário? Tem que ficar alerta a tudo. Tem que ficar alerta isso daí. E pro dia da prova também, uma coisa que eu acho que é essencial,
no dia anterior já ter um dia mais leve, já ter um dia mais tranquilo, fazer coisas que você gosta, que sejam agradáveis. E no dia da prova, eu gosto sempre de colocar uma música bem animada, que eu goste muito pra tocar enquanto eu tô lá me arrumando pra fazer a prova, que você já fica numa vibe boa, já fica numa vibe, uma vibe boa. Já fica com energia positiva, não vem com coisa negativa nessa hora não, porque só vai atrapalhar. Cara, eu já ouvi uma vez que até o tipo de música que você escuta... Porque tem umas músicas que tem uma letra mais pesada. O ritmo é legal, é um rock assim e tal, o cara gosta, mas se você... Mesmo que seja em inglês... Você tem um senso, assim, você entende mais ou menos a letra, né? E às vezes a letra fala que, sei lá, uma música triste, que o cara abandonou a família e tal. E isso baixa um pouco teu espírito, né? Tipo assim, você fica mais chateado, mais triste, você não sabe por quê. Às vezes é a música que você tá ouvindo. Contamina, com certeza. Vai vir, né? Às vezes você não identifica. Mas é bom ter uma playlist de motivação. Como é que é isso? Muita música aí que tem letras muito boas, tanto em português quanto em inglês, que falam de histórias de superação, de todos os ritmos possíveis. Então, se a pessoa fizer uma playlist dessa, já vai ser uma boa estratégia de ouvir essa playlist no dia da prova, na manhã da prova. Se não tiver essa playlist, pronto, põe uma música que você goste, que te deixa animado, que te deixa alto astral. Tem uma palestra do TED também muito importante, falando sobre a postura corporal, como moldar a sua autoconfiança a partir da postura. Se olha no espelho, se ache foda, fale palavras de afirmação. Nem podia falar. Pode falar, não tem nada não. Mas fale coisas positivas, parece balela. Principalmente quando a pessoa não está acostumada a falar coisas positivas para si mesma, a pessoa fica muito desconfortável. E tudo bem, você está fazendo uma coisa nova, vai ser estranho mesmo. Mas conforme você for praticando, falando na frente do espelho para você, daqui a pouco vai ser natural e vai fluir mais naturalmente. Você já vai estar acreditando naquilo e vai ter internalizado. Caramba, é verdade, né? Você tem esse negócio aí isso tem muito a ver com a lei da atração também. Sim. Como é que você começou a exercer isso? Você acha que isso teve participação nas suas aprovações? Com certeza. Fale mais um pouco disso. A aplicação das palavras de afirmação, né, que eu falei, me ajudaram muito nisso, porque é isso. Teve um momento que eu identifiquei que eu sabia o conteúdo, tinha técnica, tinha material, e eu não estava passando nas provas que eu achava que tinha obrigação de passar, né? Eu falei, o que tem errado? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Eu vi, é psicológico? É minha crença? Eu tô me boicotando. Aí fui procurar o que eu precisava fazer para alcançar isso, né? Para suprir essa lacuna. E aí fui trabalhar na terapia, essa tranquilidade, essa crença e tal. E aí foi o que me salvou. Porque quando a gente identifica os problemas, né, a gente vai tentando de tudo. Tentei várias coisas, tentei acupuntura, tentei de tudo. Floral, mas o que funcionou para mim foi melhorar a minha crença, para melhorar a minha autoconfiança, e aí o céu é o limite. Aí vai deslanchar, né? Legal. Agora me fala um pouco sobre a questão de você ajudar as pessoas no processo de estudo. Você falou que foi muito por conta dos seus amigos, né? Mas como é que foi que você percebeu que os outros estudantes, agora que você já estava passando, né? Os outros estudantes estavam com dúvidas semelhantes às suas, ou mesmo até outras dúvidas, e você falou assim, não, vou ajudar isso daqui, vou ajudar o pessoal. Ou você, às vezes, pode ter pensado assim, eu não vou perder tempo fazendo isso, eu prefiro me dedicar para continuar aqui com as minhas aprovações. Como é que foi esse gatilho de você querer ajudar as pessoas? Eu amo concurso público. Eu não sei como tem gente que não gosta. É um assunto que você curte mesmo. Gente, vai mudar a sua vida para sempre. Tem gente que, eu não gosto de estudar, não tô afim. Gente, é um esforço ali que você tem que fazer que vai mudar a sua vida, vai te dar tranquilidade, qualidade de vida, respeito. É muito mais do que salário. Lógico que unicamente o que atrai a gente é a remuneração, né? Mas é respeito. Você ser respeitado como pessoa, sabe? Como capaz. Às vezes você tem, assim, eu ouvi uma frase esses dias que falava assim, se alguém duvidar de algo que você faça, alguém duvidar que você faça algo, faça 2 vezes e tire uma foto. É tipo assim, fiz e tá aqui. É tipo esfregar na cara, entendeu? E eu tenho muito isso. Se a pessoa falar, você consegue fazer 8 repetições aí na academia, eu faço 10. Eu gosto de fazer isso. E aí, então é isso, o concurso público proporciona tudo isso. E quem é do mundo privado, CLT ou empreendedor, não tem ideia. Não tem ideia, assim. Eu, graças a Deus, tive meu primeiro emprego como servidora pública, então não sei como que é o mundo privado. Tive esse privilégio. Mas a qualidade de vida, essa coisa de ficar depois do horário para trabalhar, lógico que você pode se engajar no serviço público também, mas você é respeitado. Você tem sua vida pessoal. Por exemplo, hoje eu trabalho só no período da tarde, ou às vezes só no período da manhã. Então, tem uma flexibilidade para eu ter minha vida própria. Então, eu tenho família, eu tenho outros projetos.
a minha vida não se resume a trabalho, como a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas do mundo privado é trabalho e dormir, e nas férias vive. Nas férias tem algum descanso, né? Nas férias começa alguma coisa, né? E fica esperando pela sexta-feira, porque é no fim de semana que a pessoa tem alguma coisa. Então, o concurso público proporciona isso. E eu tive essa mudança na minha vida e eu queria que outras pessoas tivessem também. E aí foi quando eu encontrei o meu propósito de vida. Eu achava que esse negócio de propósito de vida era balela. Eu achava que era historinha, que era coisa... Não existe esse negócio de encontrar propósito, não. E ele realmente está dentro de nós, né? Tá. E aí, quando eu encontrei o meu, que eu comecei a fazer as mentorias com as pessoas pedindo minha ajuda, né? E aí começou a virar um negócio. Eu falei, velho, eu tô muito realizada com isso. Muito, 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 muito. Então, ajudar, ver a pessoa avançando por causa de algo que você ajudou é muito recompensador. É muito recompensador. Às vezes eu ajudo muito com recurso, né? Meus mentorados. E aí, por exemplo, ver ela subir 15 posições por causa de um recurso que você fez. Poxa, você mudou a vida da pessoa para sempre. Para sempre. Como é que pode, né? É muito bom. É muito satisfatório. A pessoa mesmo... a pessoa, às vezes, descrente. E você vai lá, incentiva e ela vai e consegue superar esses obstáculos. Né? E eu sou honesta, principalmente em recurso, eu acho que tem que correr de tudo, né? Nas provas subjetivas. E eu peço recurso de tudo, de tudo. E aí, recentemente aconteceu uma correção. Todos que você recebe pede recurso. Tudo. Eu posso não ter colocado, eu tô errada, mas eu peço recurso. Inclusive, aconteceu recentemente de uma mentorada minha não ter falado a resposta, tinha que ter falado de tecnologia da informação. E aí ela não falou de não, ela tinha que ter falado de minério. E ela não falou de minério. E eu, gente, como é que eu vou encaixar aqui? E aí eu puxei um gancho lá que ela falou de outra coisa que não tinha nada a ver, na verdade. Falei, não, ela falou sim, aqui. E deram um recurso pra ela. Então eu tento de tudo. A gente tem que tentar. O não a gente já tem, né? Vamos correr atrás do sim, né? Que é o que mais importa. Me fala uma coisa. Você acredita que, de alguma forma, o estudante que tem excesso de estudo ou que já estuda há muitos anos e ainda não passou, pode causar algum tipo de trauma? Como a pessoa pode lidar com isso? Né? Porque eu mesmo demorei 4 anos para entrar na Universidade de Brasília. Né? Foi o período mais longo de estudo que eu tive, assim, para o mesmo propósito. Mas a gente sabe que tem gente que estuda para concurso público, sei lá, 10 anos. Sim. O que você pensa sobre isso? Cada cargo vai exigir um tempo de preparação diferente, né? Existem cargos, como que eu passei inicialmente, que eu consegui passar com 3 meses. Já o cargo dos meus sonhos eu passei com 9, quase 10 anos. Então, mas é porque teve um hiato, não teve? Ou teve eu fui alguns fazendo que a escadinha. Ah, tá. Eu fui passando no ICMBio, depois na PEX, na MPU, e aí fui subindo. Mas o tempo de preparação, ele não pode ser desperdiçado. Se você já está há 5, 6, 7 anos estudando, se você parar agora, vai ser um desperdício muito grande, porque você já está com conhecimento acumulado muito grande. Então você acha que não existe esse negócio de morrer na praia? A pessoa tem medo de morrer na praia. Não, eu vou desistir logo, porque vai que eu fico 10 anos estudando e não passo. Não, você não pode ter essa mentalidade, né? Se você não passou até agora, muda o método, tenta outra coisa. Mas desistir e achar que não é para você, eu não acredito que não tem esse negócio. Porque se eu não está sendo agora, muda alguma coisa. Todos nós somos maleáveis, a gente muda. Até esse negócio de que certos métodos de estudo são para cada pessoa, tipo, o meu tipo é vídeo, o meu tipo é leitura. Eu descobri que isso é um mito, estudando sobre técnicas de aprendizagem e tal. A gente tem mais facilidade com algumas coisas porque a gente gosta mais e está acostumado com aquilo. Mas a gente pode moldar o nosso cérebro para se acostumar mais com outro método e começar a ter facilidade com aquilo também. Então, a gente pode mudar método se está muito tempo tentando alguma coisa e não dá certo, que é o que eu tinha passado, né? Eu estava ali já estagnada, não conseguia passar nada. Eu fui mudando de método, até conseguir achar um que funcionou para mim. Então, muda de método de estudos e muda a cabeça. Muda a cabeça, porque uma dessas duas coisas aí tá te boicotando. Entendi. Cara, mudar a cabeça acho que faz todo sentido. No fundo, eu confio muito que no fundo a pessoa sabe o que está acontecendo de errado. É tipo assim, não, é de boa, vou seguir esse caminho aqui, aí você vê que esse caminho não é bem isso, aí você, o que eu faço? No fundo, você sabe que você está errando alguma coisa. Você deveria estar fazendo outro tipo. E às vezes a pessoa não quer, no fundo, fazer concurso público. E aí ela fica se justificando com razões. Por exemplo, às vezes tem um concurso que está muito próximo, e a pessoa fica, ai meu Deus, só falta um mês, não vou dar conta. E repete isso no espelho. E repete isso. E aí acontece, o concurso foi adiado. Eu penso, ótima oportunidade, agora você vai ter mais tempo para estudar. E a pessoa, não, agora eu não vou dar conta porque foi adiado e agora o que eu faço? Então, às vezes a pessoa está com alguma emoção que está tentando usar o racional para justificar, né? Então, tudo isso é a psicologia que vai ajudar. E, assim, tem essa questão que eu falei, que às vezes a gente quer
A gente quer provar que os nossos pais estavam errados na nossa criação. Às vezes tem questão também de que, principalmente acontece muito com pessoas que vieram de origem humilde e vão crescendo na vida, que elas subconscientemente não conseguem progredir e se dar bem e avançar porque se sente mal, porque os pares, os familiares... Ela sente mal que ela tá saindo de onde veio. Isso, tá ela saindo está dali. deixando a sua origem humilde. Exato, e aí tem uma crise existencial com isso, né? É verdade, então, e aí isso acaba impedindo que a pessoa vá avançando. Então, tudo isso tem que ser tratado. E aí são causas muito delicadas, né? Que não é o estudo. Você pode estudar ali material, que não vai adiantar. Tem que tratar essa causa bem originária. Cara, legal. E a pessoa que ela muitas vezes tá tentando há muitos anos, né? Que foi o exemplo que a gente deu. E ela resolve mudar o alvo. Tipo assim, meu Deus, eu já tô há 5 anos estudando isso aqui e tal, mas e se eu mudar isso aqui e der certo? Eu mudar... Por exemplo, aconteceu isso com meu primo. Não foi o caso dele estar estudando muitos anos. Mas ele estava tentando... ele tentou para juiz durante muitos anos. E aí saiu o concurso de procurador. E aí ele já estava 5 anos tentando. Falei, cara, vou fazer. E se dedicou, ficou acho que 7 meses ou 8 meses super dedicado, se trancou. Legal. Fez e passou. Que legal. Então, assim, hoje ele é super realizado como procurador. Mas, e se ele estivesse tentando até hoje e não passava, entendeu? Não passasse. Como é que é isso? Existe um mito muito grande de que a pessoa não pode mudar de área, né? Tem que seguir até continuar. Realmente, assim, não é bom a pessoa ficar pulando de galho em galho. Uma hora eu faço juiz, outra hora eu faço procurador, outra hora eu faço delegado, porque aí você não fica bom em nada. Mas tem hora que a gente tem que ser estratégico mesmo e saber o momento de mudar. Tem que avaliar, é uma coisa muito, muito, muito delicada também, que você tem que analisar a sua situação. Eu mudei de foco em um momento, teve um momento que eu estava estudando para a área fiscal. Estava insistindo, não estava tendo um resultado. E realmente tinham matérias muito desafiadoras de economia, de contabilidade, que era muito, muito complicado para mim, que sou de humanas. E aí eu falei, vai ser difícil, vou mudar para o legislativo. Só que o difícil é carregar essa decisão. E sustentar, né? Porque a gente passa muito tempo ali acumulando conteúdo de contabilidade, de tributário, que eu não vou mais usar. Sim. Mas eu acho que vai ser o melhor. É uma estratégia. Então, tem que pensar muito nessa decisão, porque às vezes a gente está prestes a passar naquela área e aí desiste e tal. Então, não é impossível. Não é que você não pode mudar de área nunca. Às vezes é bom, às vezes pode ser importante. Foi o que eu fiz. Você tem que fazer pensado, né? Às vezes perguntar para alguém que já fez essa mudança também, essa transição. Porque eu acho o seguinte, acho que se a coisa não tá dando certo, depois de muito tempo, você tem que se perguntar por quê. Tipo assim, cara, tem algo errado aqui. Era para estar melhor e não tá. Né? E eu penso muito nisso mesmo. Enfim, agora, pensando na pessoa que muitas vezes está assistindo a gente e que possa estar trabalhando, né? Tem criança pequena, sei lá, 8 horas por dia. Como é que você acha que a pessoa pode conciliar trabalho e estudo? E se existe uma forma ideal de fazer isso? Legal. Eu acho que muitas vezes quem trabalha e estuda tem mais disciplina do que muitas pessoas que têm o dia inteiro. Porque quando a gente tem o dia inteiro, é muito fácil falar, daqui a pouco começa, e parece que a gente tem uma infinidade de tempo. Quando a gente tem pouco tempo e ele é cronometrado, a gente faz aquele tempo valer. Então, eu sempre a maioria do tempo eu trabalhei e estudei. E eu lembro que eu estudava antes do expediente começar, estudava na hora do almoço e estudava à noite. E é doloroso, é sacrificante, principalmente na hora do almoço, porque eu ia lá, almoçava com os meus colegas de trabalho, e aí eles iam ficar batendo papo, iam passear na rua, no shopping, e eu, gente, eu vou ali pra salinha que eu vou ficar estudando. É barra fazer isso, parece bobagem, mas, nossa, eu queria tanto ir lá passear com eles, mas valeu a pena. Então, e aí eu tinha 1 hora ali de almoço, de estudos, né? Já tinha almoçado, tinha 1 hora. E eu tinha que fazer aquela 1 hora valer. Então, a intensidade é muito maior quando a gente tem pouco tempo do que quando, às vezes, a gente tem mais tempo de estudar. Por isso que eu recomendo também metas curtas de estudo. Eu não coloco, 2 horas para você estudar uma matéria. Ou eu gosto de estudar no máximo 45 minutos cada matéria. Porque a gente já vai ali, eu tenho 45 minutos e vou focar aqui. Se eu tenho 2 horas, eu vou levar um tempo até me habituar. Você acha que tem tempo sobrando, né? Exatamente. Cara, tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é mais ou menos sobre isso, que fala 12 semanas, ano de 12 semanas. 12 semanas. É um livro aí que eu esqueci agora. Eu já ouvi. Já ouvi falar. Tem um 12 gigante vermelho, assim, com fundo branco. Ele é em inglês e traduzido. Ele fala mais ou menos assim, na verdade, você não tem um ano. É o mito do ano, tipo assim, quando você cria uma meta pro ano, não, porque ano que vem eu vou passar no concurso.
Pô, estamos em janeiro, né? Você nem traçou tua meta ainda, estamos em janeiro. Aí em fevereiro, você vai pesquisar os que vão abrir nos próximos meses. Aí em março, você vai escolher a biblioteca que você vai sentar. Tipo assim, quando você for ver, já está em cima da prova. Então, a pessoa, o autor, eu acho que é uma autora, ele faz com que você reduza um ano de 12 meses para 12 semanas. Legal. E a cada semana você toma uma atitude diferente para aquilo funcionar. Então, assim, você foca nessa semana. Essa semana tem que ser o que você fazia antes em um mês, você tem que fazer em uma semana. Ah, mas é muita coisa. Cara, não é. Porque vamos supor, você tem uma meta de X horas de estudo. Não, é de X conteúdo que você tem que aprender. Você tem um mês para fazer isso. Você vai reduzir isso para uma semana. Cara, vai ser muita coisa. Não vai ser. Porque muitas vezes a gente coloca coisas desnecessárias no caminho que te fazem você perder tempo. Isso. Que no fundo, é como se fosse assim. No fundo, se você fizer uma semana concentrado, equivale a um mês, mais ou menos, legal. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Você não tem esse tempo todo disponível. Então, como você falou, às vezes a pessoa que tem só uma hora por dia, ela estuda com tanta qualidade, com tanta vontade essa uma hora, que supera o cara que tem o dia inteiro, que às vezes ele enrola metade, vai pra água, vai tomar uma água na cozinha e tudo. E já fica por lá. E mantém a constância, né? Aquele pouco constante, que vale muito mais. E a gente tem muita dificuldade de pensar em planejamento a longo prazo, né? Ah, vou passar um concurso nesse ano, que vai sair em dezembro e tal. Então, às vezes a gente precisa de recompensas mais próximas e objetivos mais imediatos para conseguir se mover e tal. Você acha, então, que o estudante para concurso, ele não deve ter férias, ele deve ter amizades, ou não pode ter amizade? Como é que é esse negócio? Tem que ter amizade, gente tem que ter, e preferencialmente amizades que estudem também. Que aí você vai ter alguém para trocar ideia sobre isso, sobre as suas dificuldades, e alguém que vai estar na mesma vibe que você. Porque se você tiver amizade de balada, de festa, aí você vai pra festa à noite, no outro dia já tá de ressaca, não consegue estudar. E os caras vão te chamar quarta-feira pra ir pro barzinho. Exatamente. E aí fica aquela pressão, pô, tá estudando, não vem curtir com a gente, não sei o quê. E aí vai ser uma amizade que não vai ajudar tanto, né? Mas tem que ter amizades que preferencialmente queiram o seu bem, queiram te apoiar no que você estiver procurando. Você teve dificuldade com amizades? Ou você teve, às vezes, que se afastar de algumas amizades para conseguir seguir o teu concurso? Eu tive que me afastar. Eu me isolei muito para conseguir passar, porque... É necessário, né? É isso. Eu tava na época da faculdade. Aí eram muitas amizades de festa, happy hour e tal. E quando eu comecei, né? E aí eu fui me afastando dessas pessoas. E aí... Mas isso é bom, sabe o que é legal de se afastar? É que quando você vai, você é muito valorizado. A Ana Maria nunca vai em nada. Mas ela vai vir. Ah, não, então eu vou também. A Ana Maria vai, então eu vou também. Então, a sua presença começa a ser valorizada. Então, isso é muito interessante também. Entendi. Acontece muito. E com a pessoa que ela não passou, ela se frustra, mas como é que ela pode fazer para mudar essa mentalidade? Por exemplo, assim, ela vê aquilo como uma lição ao invés de frustração. Não passei, meu Deus, sou um derrotado. Se isola. Não passei, beleza. Onde foi que eu errei? Né? O que você pensa sobre isso? A mentalidade da pessoa que não passou, mas está avançando. Primeiro tem que viver o luto, que é normal. A pessoa cria uma expectativa. Então, tô frustrado, tá triste. Que bom que você tá frustrado com esse resultado, porque isso vai fazer você se mover. Você não tá feliz com aquilo, né? Então, vive o luto, vê o que você errou. Sempre, estudante de alto nível tem que sair do local de provas com o caderno para poder corrigir o gabarito e ver o que errou. Mesmo que termine antes, tem que ficar para levar. Tem que ficar. Entendi. Se sair sem caderno de provas, eu já sei que nem concorrente nem é sério. Então, vai, corrige a prova, vê o que você errou. E aquilo você não erra mais. Então, errei isso, se eu tivesse acertado isso aqui, eu teria passado na prova. Aquilo você não erra mais. Põe no flashcard, vai rever de vez em quando e aquilo não vai ser mais um erro. E faz mais provas. Porque se aquela reprovação te frustrou e te fez mal, faz mais. Reprove mais, até você criar casca. Porque se aquilo tá te incomodando, vai ser a terapia da exposição. Vamos passar por mais reprovações. E às vezes o simulado mesmo, ou baixar provas antigas. Eu comecei, mas não finalizei isso. Eu não sou a favor do simulado. Não? Não. Me conta isso aí. O simulado que eu sou a favor é ir lá fazer a prova, como eu falei no começo. Mas simulado de chegar em casa e fazer lá, baixar de algum lugar e fazer um simulado, eu não sou a favor. Porque isso só vai criar falsas expectativas. Ou você vai achar que tá muito bem, e vai ter uma decepção lá na prova, que já aconteceu comigo. Ou você vai achar que tá muito mal, e aí já vai acabar com a sua autoestima, tipo, não tô nem competitivo, então... Nossa, eu fui péssimo nessa prova. Se bem que a gente sabe, né, que mesmo sendo da mesma banca, tem questões completamente diferentes. Isso. Às vezes a prova de janeiro é bem diferente da de julho. Nossa, muda tudo. Muda o estilo de cobrança, muda o cenário, muda a banca, muda muita coisa. Então, às vezes as pessoas elaboram bons simulados, realmente, mas o impacto psicológico que isso causa na maioria das pessoas,
eu não recomendo. Porque vai causar falsas sensações. Então, vai seguro de que você fez o seu melhor, você vai responder todas as questões que você estudou com segurança, com confiança, você vai fazer os chutes estratégicos que forem necessários, e vai lá, faz seu jogo, e o simulado, que se você quiser fazer, se inscreve para fazer alguma prova no meio do caminho. E o que você pensa sobre estudar a banca? Daquela prova que você está querendo fazer. O que você pensa sobre isso? Se você quer muito um concurso específico, que você sabe que vai ser essa banca, beleza, estude a banca, é muito importante, porque tem divergência mesmo de estilo de cobrança, principalmente em português. Português da FGV, meu amigo, professores erram. É uma peça à parte. Deve ser por isso que pararam de cobrar português em algumas provas. Deve ser por isso. E por isso é importante estudar a banca, sim. Mas não ultrapassa a importância do conteúdo. Porque quando você está com um conteúdo bem consolidado, pode vir a banca que for, que você vai conseguir acertar a questão. Se você já está com o conteúdo ali bem, já passou muito por aquele conteúdo e já está lapidando ali as suas arestas, aí estuda a banca mesmo, realmente, para poder não deixar nada passar. Porque, às vezes, se a gente estuda bem a banca, a gente consegue saber se ela está certa ou está errada, mesmo sem saber o conteúdo. Pelo tipo de cobrança. Por exemplo, uma maneira de chutar, às vezes, que você pode seguir, é quando a alternativa fala alguma coisa e no final fala assim: se as demais circunstâncias estiverem de acordo com a lei. Se as demais circunstâncias estiverem de acordo com a lei, vai estar certo, porque vai estar de acordo com a lei. Então, isso é um indício de que a questão vai estar certa. Tem uma questão que tem aquele cheirinho de questão certa e cheirinho de questão errada, né? Que é o que você aprende fazendo questão. Fazendo questão, você vai pegando macete com o tempo. Cara, que legal isso. Uma vez eu lembro que na época que eu fazia vestibular, e geralmente o professor fala assim, sempre que tiver, olha aí, eu já tô cantando a bola, sempre que tiver a palavra sempre ou nunca, a questão tá errada. Quase sempre, né? Porque às quase vezes sempre. Eles sabem desse macete, e às vezes é realmente um sempre. Mas 90% das vezes que tem um sempre. Porque sempre tem uma exceção. Demais, aí vai ter exceção, a exceção ela quebra a resposta. Então, o sempre, o nunca, o jamais, eles são indícios de que a questão tá errada. E a questão não tá legal. Me fala uma coisa. Temos uma novidade, então, eu não sei se começou em 24 ou 23, que é o CNU, Concurso Nacional Unificado. Sim. Conta um pouco pra gente o que você pensa, qual que é a sua expectativa sobre? Eu acho que está sendo uma oportunidade muito grande das pessoas acessarem o concurso público. Hoje em dia, com todos os defeitos... Porque ele é feito assim, no Brasil inteiro, e ele é como se fosse um Enem mesmo. Ele serve pro Brasil inteiro, né? Como é que é isso? Sim. Apesar de todos os problemas que ainda tem, né? É o primeiro ano que está existindo, ainda vai melhorar. Ainda é a melhor forma que a gente está tendo para entrar no serviço público e para provocar uma mudança para a vida das pessoas, né? E aí democratizar com 200 locais de aplicação no Brasil todo, com facilitação de inscrições, baixos valores de inscrições, né? Muitas isenções e tal, tudo isso é uma grande oportunidade que pessoas de baixa renda podem aproveitar para conseguir passar no concurso público. E pessoas de alta renda também, porque tem muitos cargos de alto nível que entraram no CNU. Ou seja, ele é para todo mundo. Todo mundo vai fazer uma prova só que certas coisas vão ter um peso maior para quem quer ser auditor fiscal do trabalho ou especialista em políticas públicas, que são cargos que pagam mais de 20 mil, e outras matérias vão ter mais peso para outros cargos, como analistas e técnicos e tal. Então, vai ter para todo mundo. Então, todo mundo faz uma prova e é muito interessante porque a pessoa coloca uma ordem de prioridades de cargo. Meu primeiro cargo que eu quero é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Então, tipo assim, mesmo que você tire uma nota muito ruim, a probabilidade que a sua nota sirva para alguma coisa ali é muito grande. Então você pode escolher, vamos supor, serei 500 pontos. Esses 500 pontos, eu nem sei qual é a escala, mas eu botei um número X aqui. Aí esses 500 pontos eu posso usar. Beleza, isso aqui passa para o de alto nível que eu queria? Não. Mas aí se eu posso mudar depois para saber onde é que se encaixa ou não? Não, você já deixa sua lista na hora da inscrição. Tá. Você já deixa a lista lá do que você quer. E aí, se você não tem nota suficiente para o primeiro, você vai para o segundo. Se não tem nota suficiente para o segundo, você vai para o terceiro. Até você conseguir se encaixar em alguma situação. E ainda assim, se você não conseguir ser chamado, você ainda fica num cadastro reserva para temporário. Se ainda assim nada der certo... É legal, porque às vezes um temporário quebra um galho, né? Quebra um galho, enquanto você continua estudando até passar em outro. Então, a gente continua tendo os concursos dos órgãos específicos, né? A gente tem Banco Central, Tesouro Nacional, e tem essa oportunidade também do Tesouro Nacional, que está sendo economia muito grande, né, para o governo, que é uma organização só, em vez de ter um monte de concurso aí, faz uma prova só, e aí a gente tem a oportunidade que a gente faz uma prova e também é economia para a gente também como concurseiro, porque é uma inscrição só. A
Antigamente são várias inscrições, R$200 cada inscrição, R$300. Então, você vai lá, faz uma prova e com aquela prova você pode conseguir... Você vê o que você consegue. Alguma coisa você vai conseguir. Ah, legal. Cara, isso é muito, muito democrático isso daí, né? É muito interessante. É uma oportunidade legal. Muito boa. Assim, como toda coisa nova, tem uma resistência inicial, né? As pessoas houve uma dificuldade de entender inicialmente o edital, porque era muito complexo, mas é uma coisa diferente. E é uma coisa inovadora. E aí teve um adiamento, né, agora recente, das provas, e muita gente está desanimando com isso. E aí, esse é o momento que está diferenciando... Esse adiamento foi por quê? Por conta das chuvas lá no Sul? Por causa das chuvas no Sul. Quando que seria a prova? Início de maio agora. Início de 5 de maio, se não me engano. E aí adiou para todos? Adiou para todo mundo. Foi dia 5 de maio. E aí agora não tem data definida ainda, mas está sendo muito interessante porque nesse momento a gente vai dividir quem vai passar e quem não vai passar. Porque tem muita gente desistindo. Exatamente. Quem desiste, cara, já perdeu. E a gente pode pensar num paralelo também, como aconteceu na pandemia de 2020. Eu escuto muita gente falando assim, em 2020 eu estava estudando, mas aí veio a pandemia e aí eu parei de estudar, né? As provas não estão sendo adiadas, não que eu saiba, Qual que é a lógica? Ou então se adiou, represou, porque agora está soltando e aquele estudante que se manteve na sua rotina de estudos deve estar na frente, com certeza. Exatamente. Esse é o momento de você se preparar para quando vier, você aproveitar as oportunidades. A gente está tendo vários adiamentos agora, então é o momento de você aproveitar. Você sabe a explicação sobre a prova de português? Qual a explicação? Que parece que saiu. Tem alguns concursos que não cobram mais, que antes cobravam. Como é que é isso aí? Sim, eu vi a manifestação da ministra sobre isso. Ela diz que não está cobrando nesse CNU agora, né? Porque, segundo ela, a parte de português vai ser avaliada na redação. Então, ao invés de ficar cobrando regras específicas da gramática, ela vai cobrar a aplicação do português na redação. Então, essa foi a justificativa oficial que se deu para essa não cobrança do português nas provas objetivas. E aí eles vão usar as questões objetivas para cobrarem coisas que teriam mais a ver com o cargo. Essa é uma grande proposta do CNU também. Ter uma prova que tenha mais a ver com o cargo. Porque a gente vê muitas provas que caem conteúdos que a gente não usa, né, na prática. E está tendo realmente o conteúdo programático do CNU, ele traz muita coisa de governança, de gestão pública, de inovação no serviço público, que realmente tem a proposta de trazer pessoas mais qualificadas para atuarem mesmo nos órgãos públicos. Entendi. Vamos ver se dá certo. Nossa, pois é, porque assim, a priori eu achei estranho. Porque todas as provas que eu fiz, português é tipo assim, não, tem português, matemática e o que mais? Na verdade, não, agora não tem mais português. Como assim não tem mais português? Olha, assim, eu queria até saber a sua opinião, mas eu penso, assim, eu não sou totalmente contra, porque quando imagina você passou no Senado, como você de fato passou. Aí você vai lá, primeiro dia, então, Ana, isso aqui é sujeito, é substantivo, é predicado. Tipo, você não usa isso, entendeu? Você fez uma prova que você sabia gramática, advérbio e tudo mais, mas você não usa na prática. Então, às vezes, se você faz... Aí que tá. Também tem que ver qual o nível de cobrança em cima dessa redação. Será que eles vão apertar mais? Tá conjugando direitinho, tá tendo concordância, né? Tá fugindo do tema ou não? Acho que isso é importante. Pelo menos a minha visão. A justificativa da ministra, né? Foi algo que É interessante, né? Interessante. De cobrar na prática, né? Cobrar a aplicação na prática, do português, que é como as pessoas vão usar no efetivo exercício. Mas eu não gosto muito de ficar refletindo, tem que ter CNU, não tem que ter CNU, tem que ter português, não tem que ter português. É o que é. Vamos jogar as regras do jogo? Em vez de você ficar chorando que tiraram o português, tá? Exatamente. Vamos aprender redação, entendeu? Vamos Quando focar em redação. Quando saiu o edital, todo mundo ficou, mas tem o edital, tem isso, o edital não tem aquilo. Para de brigar com o edital e vai estudar. Perde muito tempo com isso, né? E perde energia que poderia estar estudando. Concordo. Vamos lá, falando em estudos, você tem uma estratégia bacana para montar um cronograma de estudos? O que você tem a dizer sobre isso? A primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é o ciclo, né? Para quem não tem... Eu faço os fluxos para os meus mentorados porque eles têm eu para fazer isso, né? Agora, se a pessoa não tem ninguém para fazer análise de edital, analisar as matérias, analisar o material, qual que é melhor, o ideal é a pessoa fazer o próprio ciclo de estudos, porque aí vai ter aquela flexibilidade de não ter a coisa fixa do dia mesmo. Então, se vier um imprevisto, é só a pessoa continuar de onde parou. Então, começando fazendo um ciclo de estudos ao invés de um cronograma fixo. E aí, o mais importante é ver o peso de cada matéria na prova que você quer. Um erro que tem muita gente cometendo no CNU é porque o edital é muito grande, tem muita matéria. E aí tem galera querendo fechar o edital. Fechar o edital é ver todas as matérias, né? Só que isso não é muito inteligente, porque tem muita coisa que vale peso 1 e tem muita coisa que vale peso 5.
Então, por exemplo, se eu fico me dedicando para aprender uma matéria lá que vale peso 1 e acerto 5 questões, se eu acerto, eu ganho 5 pontos. Se é na de peso 5, eu ganho 25 pontos. Olha, então, olha a estratégia. Né? É uma estratégia. E é muito grande, assim, é muito difícil ver o edital todo. Então, é muito melhor você ficar muito bom no que tem peso 5 do que gastar energia vendo uma matéria gigantesca tudo, e tem coisa que tem peso 1. E é muita coisa. É aquela coisa, não vai dar tempo de ver tudo. É muita coisa por pouco. Então, tem que ser estratégico na hora de montar o fluxo de estudos ou o ciclo. Vai você focar mais no que vale mais pontos. Porque a pessoa que fizer o CNU, que viu o edital todo, superficialmente, ele vai sair com uma falsa sensação de que foi bem. Porque ele acertou uma quantidade grande de questões. Mas ele acertou questões que não valem muito ponto. Então, ele vai sair, acertei muito, fui muito bem na prova. Mas quando sai o resultado, às vezes a pessoa que acertou menos quantidade de questões foi quem passou. Porque acertou as questões certas. Então, tem que ser estratégico nisso também. Faz sentido. E o que você acha que é o maior vilão do estudante? Qual o vilão, assim, cara, isso aqui todo estudante de concurso tem que tomar cuidado? São tantos. Pega um negócio assim que que sempre atrapalha o estudante. Um vilão. O maior erro. Maior erro. O maior erro é parar de fazer atividade física. E deixar de dormir para estudar. Então, esse negócio de, eu vou tomar um café aqui meia-noite para estudar à madrugada. É besteira isso aí. Não. Porque é no sono que a gente vai guardar a informação. Então, por exemplo, se eu penso, vou deixar de dormir para poder estudar, eu vou estar deixando de ter um momento que a informação vai ser consolidada. Então, assim, inicialmente parece que faz sentido, né? Vou estudar mais, mas na prática essa informação não vai ser absorvida, não vai ser armazenada, porque é no sono que isso acontece. Então, sacrificar o sono, sacrificar a atividade física, não fazer uma boa alimentação, às vezes as pessoas acham que é bobeira, que não é importante, mas a gente chega num nível que está todo mundo tendo conteúdo. Então, a gente tem que fazer essas coisas que aparentemente são mais tangenciais para conseguir se diferenciar. Então, um dos maiores erros é abandonar a atividade física e não dormir direito. Tem que dormir 8, 9 horas, pelo menos, para poder ter uma boa armazenagem da Então, isso seria, tipo, inegociável, digamos assim. É inegociável. O sono é inegociável. Caramba, legal. Sem falar que tudo isso acaba gerando mais estresse, né? Se a pessoa fica sem estudar, ou sem dormir para poder tomando café e tal, gera mais estresse e acaba prejudicando a própria memória, o estresse, a ansiedade, tudo isso é uma bola de neve. Me fala uma coisa, a sua mentoria, qual que você vê, na sua opinião, que seria o diferencial dela? Por que você acha que o aluno ele deve ir na sua mentoria? Para quem que ele é? É para alto nível, para nível médio? Explica um pouquinho. São tantos diferenciais. Primeiro, isso que eu comentei inicialmente, de acompanhar integralmente as pessoas. Eu não faço só um cronograma de estudos para você seguir. Eu vou fazer um cronograma que se adeque à sua experiência anterior. Eu tento aproveitar o máximo possível o material que você já tem. Não tem que ter tal material. Vamos aproveitar isso aqui, ou não, tem que ter esse mesmo. E também essa coisa de... Ninguém quer saber da sua vida pessoal, até porque muitas mentorias são muito escaláveis, são muitas pessoas, então realmente não dá para ter um acompanhamento realmente personalizado. E aí essa restrição que eu faço para ser para 7 pessoas, eu realmente quero saber quais são os problemas que você está tendo. O trabalho está puxado, está uma loucura, para a gente tentar atacar aquilo, porque isso, cada um está passando por um problema, e a gente está junto. Eu quero de verdade que a pessoa passe. Então, essa individualização de saber se a pessoa está dormindo, se está fazendo atividade física, não tem uma coisa errada, vamos fazer uma meditação. Então, é muito mais do que um cronograma de estudos. Eu estou ali acompanhando integralmente a pessoa. No que precisar, conversa 24 horas, a gente se encontra presencialmente. Tem lá no WhatsApp, tem encontro presencial também. Tem encontro presencial também. Legal. Aqui em Brasília. Para quem é de Brasília, né? O encontro presencial é bem diferente, né? Faz toda a diferença. A gente fica mais à vontade também para falar sobre as nossas dificuldades. E tem essa abertura que eu dou para a pessoa falar das suas vulnerabilidades. É isso. Eu não estou para falar só de matéria. Eu estou com dificuldade aqui, eu não sei o que está acontecendo hoje que não está fluindo. Como é que aconteceu no seu dia hoje? O que está te desequilibrando aí? Vamos encontrar a causa? Então, tem esse acolhimento que é o que os meus mentorados mais me falam que é o diferencial. Acolhimento é isso. Às vezes é pegar na mão do aluno para avançar nessa questão, porque senão não vai dar certo, né? Ana, todas as pessoas que vêm ao Neurotônico, ao final eu peço que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. Do seu coração, o que você gostaria de falar para quem está assistindo você? Vou falar olhando para a câmera, então, já que é para você. É essa aí.
Você consegue passar no concurso dos seus sonhos. Não deixe ninguém te falar que você não consegue, nem você mesmo. A primeira pessoa que tem que acreditar nisso é você. Então, seja lá o que tem que fazer, você é capaz de se movimentar e fazer algo. Se alguém conseguiu passar, você é também. Por que você é pior do que os outros? Você não tem que se perguntar, por que eu conseguiria passar? O que eu tenho de especial? É por que você não conseguiria passar? Você consegue sim, com a ajuda certa. Hoje a gente tem muito material, muita informação disseminada por aí. Você vai conseguir. Brasília tem muita biblioteca pública. Muitos outros estados têm também pesquise, materiais disponíveis, locais disponíveis. Então, usufrua dos benefícios que a gente tem por aí. E o que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Falando nisso, nas suas redes sociais, como é que a pessoa te encontra? Ana Maria Mentoria, meu Instagram. Ana Maria Mentoria, tudo junto? Ana Maria Mentoria, tudo junto. E tem um canal no YouTube também, Ana Maria Chagas, que eu estou postando muitos vídeos com várias dicas, vários insights muito interessantes também, que está muito legal. Legal, vai ser sucesso. E eu quero agradecer muito a sua presença, tá? Você ter aceitado aqui o convite para vir trocar uma ideia sobre o concurso público. Foi muito enriquecedor. As dicas que você deu, as questões que você aprendeu para si, que você passa agora na sua mentoria para as pessoas, é de grande valia, viu? Parabéns. Muito obrigada. Foi muito um prazer estar aqui e compartilhar essas coisas com as pessoas. É isso aí. Muito obrigado também pela sua participação. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, o que você achou. As redes sociais dela já estão aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá e seguir ela. E é isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.